Muito bom dia, agronegócio! 6 de outubro de 2021, quarta-feira, 8 horas. 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos começando a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. O canal, portanto, de comunicação está aberto contigo, certo? Nosso objetivo é de trazer aqui as principais notícias dessa manhã de hoje, o que vai ser importante você acompanhar ao longo do dia e todas as informações que são importantes para você tomar boas decisões, tá certo? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então siga esse perfil no Instagram, @cooperativa Cochupé, vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo na cafeicultura brasileira e mundial. E claro, o papel do Brasil nesse processo todo, tá certo? Outra informação importante, não se esqueça de que estamos ali com a Letícia Guimarães nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas e pronta para receber todas as suas perguntas, suas dúvidas, críticas, sugestões, apontamentos. Aquilo que a gente não conseguir conversar agora, a gente vai respondendo ao longo do dia. Inclusive, hoje vou responder algumas perguntas que nos foram enviadas ontem, foram colocadas aqui, né, nos nossos comentários. Estou até aqui já abrindo o meu WhatsApp para a gente falar sobre isso também. Então mande as suas perguntas, suas críticas, dúvidas, sugestões e a gente quer te ouvir, tá? Do lado daí, o que você quer saber da gente, né? A gente tá aqui pronto para te responder. E mande também de onde você fala, né? Manda qual cidade e estado você está e mande para nós as condições do tempo por aí. Nos diga se tá chovendo, se não tá, se o tempo ainda tá muito seco, se tá esse calorão, se não tá. Manda pra gente que a gente quer te ouvir, tá certo? Bom, a gente vai começar aqui com a nossa rodada de preços. Na sequência eu vou falar um pouquinho de clima, que eu sei que é neste momento um assunto importante para todo e qualquer produtor no Brasil, seja da cultura que for, e aí a gente vai detalhando os mercados, tá certo? Hoje um dia mais de aversão ao risco no financeiro, a gente vai falar sobre isso também. As bolsas de valores estão caindo no mundo todo, mas as commodities estão aí, algumas respirando e respirando bem, como é o caso do algodão, por exemplo. A gente já vai falar sobre ele, tá? Bom, vamos começar então com a nossa, como eu falei, né, com a nossa rodada de preços. Hoje, os preços na Bolsa de Chicago tem até certa cautela, né? Os mercados estão um pouco mais tranquilos depois das altas de ontem. Então, vamos abrir aqui primeiro todas as commodities, aí a gente vai detalhando. Fechado? Bom, soja opera com leve alta de 0,4% agora. O milho também sobe, 0,5%. O trigo também do lado positivo da tabela, mas com um ganho bem tímido, de 0,05%. Então, o trigo perto da estabilidade, tá? O café na Bolsa de Nova York sobe 0,3% agora. Para o primeiro contrato valer $1,93 mais 5 por libra peso. O açúcar tem baixa de 0,2% para valer 19 centos mais 80 por libra. O algodão sobe 4,6% nesta manhã de quarta-feira para valer ali $1,13 mais 93. A gente comemorou a chegada no $1, lembram? Na semana passada, máximas em 10 anos, e hoje a gente vê a continuidade desse rally, que, lembrando, tem um fundo, obviamente que a gente tem uma demanda maior, principalmente pelo algodão norte-americano, mas a gente tem um fundo mais especulativo, justamente com os fundos, o pano de fundo desse mercado é mais especulativo, com os fundos investidores olhando um pouco mais para o algodão nesse momento, mas fato é que as altas estão acontecendo, estão inclusive favorecendo as relações de troca para o produtor brasileiro de algodão. O petróleo hoje está num cenário interessante da gente observar. Os futuros do WTI caem, né? O petróleo americano, 0,96% de queda, quase 1% de baixa. Já o Brent, que reflete muito mais o quadro de oferta e demanda, tem uma alta de 0,8%, tá? A gente já vai falar sobre isso. O gás natural, que subia um pouquinho, hoje está subia um pouquinho mais cedo, agora está caindo quase 4%, 3,9% de baixa agora. O ouro também cai, a prata cai e o cobre também recuando. O dólar index também é um dos destaques de hoje, 0,7% de alta, porque justamente, como eu falei, é um dia de mais aversão ao risco, há uma preocupação forte com a crise energética global, isso está trazendo muita preocupação, isso ameaça a retomada econômica
econômica mundial depois dos picos mais severos, né, da Covid-19. Então, isso intensifica o cenário inflacionário. Na Europa, a inflação continua crescendo e a gente tem um momento onde a economia não cresce, né, na mesma velocidade, com a mesma força, o que começa a gerar um cenário de estagflação. Em outros pontos do globo, isso também é uma realidade, e é uma realidade bastante ruim, né? E por isso a gente tem essa preocupação muito séria, então, com essas questões todas da economia global. A inflação, a possibilidade da estagflação, a possibilidade dos calotes lá na China e a Evergrande não cumprindo os seus compromissos financeiros, aquela outra incorporadora, uma incorporadora considerada uma incorporadora de luxo, também dando sinais de que pode não honrar com os seus compromissos. Tudo isso intensifica essa preocupação do mercado, né? Mas, Carla, ontem os preços do gás natural subiram muito, os preços do petróleo a mesma coisa. Sim, a gente vai explicar tudo isso, vai explicar por que tudo está acontecendo, mas é importante a gente lembrar também que nenhum mercado sobe, né? Tem alguns mercados que sobem como a gente costuma dizer, né? Eles sobem de escada e descem de elevador, mas tem alguns mercados que estão subindo de elevador, né? E descem, vez ou outra, de elevador também, como é o caso do gás natural. Então, a gente vai explicar todo esse cenário, vai falar bastante sobre as matrizes energéticas, porque é elas que estão direcionando as coisas nesse momento, e a gente precisa olhar para isso com muita atenção, porque isso impacta diretamente no dia a dia do agronegócio. Não é só do agronegócio brasileiro, tá? É do agronegócio mundial. A gente está falando de um choque de oferta de insumos muito sério. A gente olha para os fertilizantes e há uma preocupação enorme. Ontem nós tivemos algumas outras notícias também sobre a questão dos fertilizantes. Eu já separei aqui algumas delas para a gente comentar, porque elas podem agravar o quadro dos fertilizantes, e a gente vai desdobrar isso ao longo do dia. Antes da gente detalhar esses mercados, eu quero dar um recadinho. Ontem, nós faríamos uma entrevista com a doutora Samantha Pineda. Eu falei sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio. A doutora Samantha teve um imprevisto e a gente trouxe essa entrevista para hoje, às 10h30, sobre a CPR Verde, tá? É uma entrevista que bastante gente pediu, bastante gente quer entender o que está acontecendo com a CPR Verde, né? Então, a gente tá acompanhando isso bem de perto. Tem notícias sobre isso no site, mas a gente vai entender melhor o futuro desse novo mecanismo aí para garantir, né, essa regulamentação do mercado de carbono aqui no Brasil, às 10h30. Então, a gente te espera ao vivo no noticiasagricolas.com.br e também no nosso canal no YouTube, tá bem? Agora sim, vamos falar de mercado. Bom, ontem o gás natural subiu quase 10%, né? No fechamento do dia nós tivemos um ganho expressivo aí de quase 10%. E foi realmente o que direcionou algumas outras commodities. O petróleo também subiu muito forte, o carvão também subiu muito forte. Esses três produtos, essas três matrizes energéticas, elas têm nesse momento estoques baixos. O gás natural tem os menores estoques dos últimos 10 anos e a gente está prestes a começar o inverno no hemisfério norte. O que uma coisa tem a ver com a outra? O gás natural é o principal combustível para as ferramentas, mecanismos de aquecimento no hemisfério norte, que tem inverno bastante rigoroso. Então, o pico da demanda ainda nem chegou, vai chegar e vai continuar puxando não só os preços do gás natural, mas os preços do petróleo e do carvão. Quando a gente olha para o petróleo, a gente ainda está falando de uma oferta limitada. A OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, se reuniu nesta semana e decidiu que não vai aumentar a produção. Ué, Carla, mas então era para o mercado cair, se não vai ter mais oferta? Não, porque essa oferta que já está posta, ela é insuficiente para atender adequadamente a demanda. Olha só, separei aqui algumas análises da Agrinvest, né? A Agrinvest solta essas análises bem cedinho, e isso é importante para a gente complementar aqui a nossa análise também, sem contar que é um dos melhores times do Brasil, né? Um dos mais completos quando a gente fala de consultoria. Olha só, então o plano de aumento da produção não vai acontecer. Houve esse pedido do Ocidente, né? Lá para os países produtores lá no Oriente Médio, precisamos de mais petróleo.
Não, vamos manter isso, né, esse plano de produção até o final de 2022. Isso foi o decidido na reunião dessa semana, tá? Nada impede que eles façam mais reuniões, eles farão mais reuniões e revejam isso. Mas nesse momento, a notícia é essa: não vamos aumentar a produção até o final do ano que vem. E aí a gente vai ver um crescimento até o final do ano, estimado, de 5 milhões e meio de barris por dia na demanda, só um crescimento de 5 milhões e meio, né? Para atingir níveis muito maiores de consumo diário, que é o consumo maior que também vem no inverno. Fora a demanda que está sendo retomada em diversos setores depois dos picos mais severos da pandemia, a retomada de uma vida normal em algumas partes do mundo, a flexibilização das medidas de isolamento, tudo isso está acontecendo, os processos de vacinação acontecendo, aqui no Brasil não é diferente, né? As coisas estão começando a acontecer e isso tudo exige mais energia. A energia é o sangue da civilização moderna. Então, isso vai continuar trazendo essa demanda maior, enquanto os estoques nas matrizes energéticas, gás natural, petróleo e carvão, estão bastante baixos, estão bastante restritos. Até o carvão, né, tá com seus estoques baixos. Diante disso, nós temos projeções aí de que o petróleo possa alcançar, depois de dezembro, $100 por barril, né? Vamos dar uma olhadinha quanto é que tá valendo o Brent agora. O Brent tá com $81,75, já chegou a bater nos 83 essa semana. Então, essas são análises de especialistas que nós ouvimos aqui no Notícias, né, essa semana, inclusive ontem. O Maurício Muruti, que é analista de mercado da Safras e Mercado, falou sobre essa condição, né, do mercado do petróleo poder alcançar os $100 por barril, superar isso a partir de dezembro, ali essa é a projeção do mercado, de que no final do ano o mercado encontra espaço para testar algo entre os 90 e os $100, e isso vai impactar no etanol, no açúcar, na gasolina, vai impactar nos fertilizantes mais do que já está impactando. Então, todo esse cenário do petróleo também traz bastante atenção. Essa puxada nas matrizes energéticas, ela dá espaço também para suporte nos óleos vegetais, porque eles são também combustível ou matéria-prima para os biocombustíveis, não é? Então, isso ontem puxou essa puxada do gás natural de quase 10%, a puxada forte do petróleo, do carvão e de todos os mercados de energias, eles acabaram, né, essas altas acabaram puxando também os futuros do óleo de soja, que subiram quase 4% ao final do dia, o que deu espaço para aquelas altas de mais de 1% no mercado da soja. Nós tivemos ali o mercado novembro, por exemplo, o contrato novembro voltando aos $12,50 por bushel. Por que eu estou falando tudo isso, né? Fazendo toda essa preleção antes da gente chegar nos preços da soja, nos preços do milho, do café e do açúcar. Porque foi esse caminho que os mercados fizeram ontem e que já hoje estão dando uma corrigidinha, estão tomando um fôlego, o que não muda o cenário fundamental do mercado de energias, mas o que não muda também o cenário de fundamentos dos mercados de grãos. Então, este é o cenário do fundamento, né, das energias, que bateu nos óleos vegetais, e dentro dos óleos vegetais nós também temos fundamentos positivos, que a gente vai detalhar agora. Ontem e hoje, inclusive, os preços do óleo de palma ontem registraram sua máxima histórica, renovaram as máximas e hoje continuam subindo. É a terceira ou quarta alta seguida também, de acordo com informações. Terceira seguida na semana, segundo informações da Agriinvest Commodities, tá? Então, quem vai, principalmente na carona das matrizes energéticas, são os óleos vegetais. Sobem os óleos de palma, de soja, de canola, de algodão, de amendoim, de milho, de tudo que é óleo. E é um cenário de fundamentos muito forte, de fato, para os óleos vegetais, tá? Ontem, eles bateram duro na soja, chegaram lá, puxaram a soja mais de 1%. Tanto que os outros grãos subiram, mas não tão agressivamente. Por quê? Principalmente milho, né? O trigo tem fundamentos um pouco mais positivos. Mas a soja e o milho, neste momento,
especificamente estes dois produtos na Bolsa de Chicago, eles estão num momento de certa pressão com o avanço da colheita nos Estados Unidos, né? A soja tem 34% de área colhida, teve até o último domingo, já está avançando, e o milho 29%. A logística melhorou, então assim, a gente já tem uma normalidade da condição nos Estados Unidos, a maior oferta chegando e o mercado sentindo essa pressão. Então, os fundamentos da própria soja e do próprio milho, eles não são fortes o suficiente para promover a continuidade dessas altas sozinhos. O que ontem nós vimos acontecer foi, de fato, esse reflexo do mercado de energias e de óleos vegetais. Legal? Para a soja, o que se observa ainda, além da colheita americana, que vem com índices de produtividade dentro do esperado, o plantio aqui no Brasil. Então, a gente tem a questão climática favorecendo alguns estados e as previsões, os mapas climáticos mostrando que na segunda quinzena de outubro a gente deve ter um cenário de melhor distribuição dessas chuvas, o que vai também favorecer o plantio da nossa safra 21-22. Então, isso dá espaço também para que o mercado hoje, agora, trabalhe com pequenas altas somente, né? Acompanha ainda o óleo de soja, que sobe pouco mais de 0,5%. Precisamos ver até se não intensificou essas altas, mas até o último momento que eu observei, a gente estava com 0,5% de alta no farelo, no óleo e também no farelo de soja. Então, agora, a soja tem altas de 3,75 para o novembro, que vale 12,54. O janeiro tem 12 dólares e 65, 4 pontos de alta. Mesmo ganho para o março, com 12,73. E o maio tem 12 dólares e 83 centes por bushel, tá? Também com boas altas. Então, estamos acompanhando essas situações, tá? Hoje é um dia de, né, mais foco ali no mercado financeiro, mais foco nas matrizes energéticas, nos óleos e no fundamento da soja, plantio brasileiro, colheita americana e, ao redor disso tudo, fechando esta análise, este ciclo, a questão do posicionamento dos fundos. Ontem, os fundos acabaram entrando... Vou pedir pra gente ver o áudio aqui, tá baixo, né? Essa semana a gente tá com essa complicação. Já vou cuidar disso, tá? Tiago, obrigada. Então, nós estamos com essa atenção muito forte a esses mercados e ao posicionamento dos fundos que ontem recompraram algumas posições na soja diante dessas notícias todas que eu acabei de detalhar por aqui, tá? Então, esse é o quadro do mercado da soja. Aqui para o Brasil, qual é a diferença? A diferença é o dólar valendo R$ 5,49, que foi o fechamento de ontem, né? Mais um dia de alta, 0,71% de ganho. R$ 5,49. Então, esse valor alto do dólar, 5,50 praticamente, e mais os prêmios que ainda são positivos para o restante da safra velha, 2021, ajudam a dar suporte. A gente está falando de preços nos portos acima de R$ 170. No interior, a gente também tem a sustentação das cotações com essa combinação de preços. A diferença é que a disputa entre demanda externa e demanda interna esse ano, que está acontecendo, ou nós não teríamos prêmios como temos agora, ela é um pouquinho menos acirrada do que nós tivemos no ano passado. Safra nova. A safra nova se beneficia também pelo dólar futuro, que está ainda um pouquinho mais valorizado do que o dólar spot, mas a gente tem essa condição, né? Os prêmios, naturalmente, um pouquinho mais baixos, porque devemos entregar uma grande oferta ao mercado. Então, o Brasil ainda garante ali preços bastante interessantes quando a gente fala do mercado da soja, tá? Então, essas são informações importantes que você vai ter que acompanhar ao longo do dia. Vou recapitular. Plantio brasileiro, colheita americana, energias, óleos, dólar index, que hoje sobe, não se esqueça, o dólar sobe. O dólar index é limitador para as commodities, tá? Então, atenção. Estamos acompanhando aí tudo que vai acontecer daqui em diante. Dessa forma, eu consigo responder algumas perguntas que nós recebemos ontem. Inclusive, vou colocar aqui o @ do pessoal que pediu, né, essas informações. Vou colocar aqui, ó, nos comentários, assim, se estiverem conosco,
já trarão... Pois é. O Vinícius me alertando aqui. Dólar a 5,53. Se o mercado já abriu hoje, é isso aí, senhoras e senhores. Então, a Simone e a Priscila que me perguntaram ontem sobre o mercado de soja. Eu falei bastante ontem, né? Como eu falo, todas as lives sobre o mercado de soja, mas trazendo essas novas informações, então, para vocês. Espero que dessa forma consiga responder. Elas me perguntavam sobre o que pode acontecer, né, com o mercado da soja, o que a gente pode esperar para os próximos dias. A Priscila falando muito sobre essa preocupação com a queda da soja e tudo mais. Então, a gente tem essa condição, tá bem? Falando um pouquinho sobre o mercado de milho. Vamos abrir Chicago, vamos abrir a B3. O mercado de milho está num momento muito mais tranquilo. Claro que sente todo o impacto desse cenário que eu tô detalhando aqui para vocês, mas a gente está falando de um mercado mais calmo do que os demais, né? Soja, óleo de soja, demais óleos vegetais e tudo mais. Agora, Chicago, dezembro vale $5,40, 3 pontos de alta. O março, 5,48, subindo 2 pontos mais 75. O maio, $5,53, 2,75 de alta também. E o julho sobe 2 pontos para valer $5,53. Pressão vem também da colheita, a logística um pouco melhor ajuda a equilibrar. Então, o mercado, como eu falei, mais calmo, mais tranquilo. No Brasil, preços em alta para o milho na B3. Também encontrando suporte no dólar, além dos seus próprios fundamentos, né? Novembro, R$ 90,72 por saca, alta de 0,55%. Janeiro, R$ 91,10, 0,7% de alta. Março, R$ 91,60, alta de 0,8%. Maio, estável nos R$ 87,80, tá? Então, mercado de milho bem mais tranquilo, bem mais calmo, refletindo essa alta do dólar, refletindo ainda toda essa movimentação de oferta e demanda, a chegada do milho importado, parece um disco arranhado, né, falando sobre isso, mas é verdade. E os compradores agora meio que fora do mercado. Então, a gente não tem grandes volumes de negócios acontecendo no mercado de milho agora. Então, fique atento, tá? A questão, ontem eu fiz uma live no Jornalista da Soja, aliás, siga esse perfil. Ontem a gente fez uma live boa ali de fechamento do mercado, muitas perguntas legais e tudo mais. A gente conseguiu falar bastante sobre esse movimento que eu tô falando agora de manhã. Falei ontem à noite ali pro pessoal da soja, lá no Jornalista, né? E o que aconteceu? O pessoal me perguntava, Carla, a demanda por milho para a produção de etanol pode encarecer os preços? Há uma demanda realmente por milho para a produção de etanol e os combustíveis também estão num bom momento de preços, mas não acho que isso vai ser o suficiente para encarecer as cotações que já estão caras, né? Ou estão elevadas, né? Os preços estão elevados. Então, não acho que vai ser isso que vai promover uma elevação ainda maior das cotações. Eu acho que a gente vai ter uma manutenção desses preços elevados, como já era, inclusive, a projeção dos analistas e consultores de mercado. São preços altos de milho para concluir 2021 e para começar 2022. Então, não acho que vai mudar muito o cenário, só uma condição que a gente recebeu ali ontem e a gente está, então, repassando aqui, tá? Bom, falamos de soja, falamos de milho e o povo do café hoje aqui tá frenético. Chegamos. Vitinho, Eduardo Vioto, o pessoal da loja Café da Loura, estamos todos aqui, vamos falar sobre o mercado do café. O mercado do café, ele tá num momento onde tá ali definindo as suas trajetórias. O dólar em alta continua favorecendo muito a formação dos preços aqui no Brasil, mas há uma preocupação muito séria com a oferta e a qualidade de café das safras 22 e 23 do Brasil. Então, esse é o quadro que monta o cenário fundamental. De outro lado, nós temos ali o financeiro que influencia, o posicionamento dos fundos que influencia, a demanda é outro componente positivo para o cenário de fundamentos, e as chuvas que começam a chegar aqui no Brasil, elas também são um fator de pressão para as cotações. Vamos abrir a Bolsa de Nova York neste momento e saber como é que estão as nossas cotações. Vamos abrir aqui
as cotações do Arábica. Depois eu quero dar uma notícia importante também sobre o mercado da Colômbia, tá? Ontem a gente estava conversando ali, eu e a Virgínia, né? A gente troca bastante ao longo do dia sobre o mercado. Ela falou, Carla, aconteceu o seguinte, ela me chama de Mendes, na verdade. Ela falou, Mendes, a Colômbia voltou pro game. Então, atenção, hein? Que o recado da Virgínia é bastante claro. A Colômbia voltou pro game. Dezembro, $1,95 mais 55 por libra peso, 0,34% de alta. Março, $1,95 mais 50, alta de 0,33%. Maio, $1,96 mais 85, 0,43% de alta. $1,97 mais 20 no julho, com alta também de 0,33%. Alguém me perguntou aqui se o mercado do café vai estabilizar, né? Por quê? Porque é, de fato, um momento interessante de observar, né? O mercado tem dias de explosões muito fortes e de despencadas muito agressivas. E isso mostra que realmente o mercado está num momento de redefinição de trajetória. Ele não sabe se olha somente para os seus fundamentos, se ele olha para o que está acontecendo no curto prazo, se ele olha para a demanda que está muito forte, se ele olha para essa volta da Colômbia e se ele olha para o financeiro e para a retomada econômica global comprometida e com muita incerteza, muita nebulosidade. E a gente está falando de um produto que teve o seu consumo mantido constante durante a pandemia, né? E a pandemia que está ainda em curso, mas bem menos agressiva, os estudos mostram que o consumo de café continuou muito, muito consistente. Então, olhando para esse mercado e essa possibilidade de estabilidade, eu acho um pouco mais difícil. Eu acho que a gente tende a continuar com um mercado ainda bastante volátil, bastante intenso, tá? Para o mercado do café. Vamos falar sobre essa notícia que eu falei para vocês sobre a Colômbia. Não só a produção aumentou em setembro, como as exportações também cresceram. A produção de café arábica, né, na Colômbia, que é o nosso principal concorrente, registrou um aumento de 22% no mês de setembro. Segundo dados divulgados pela Federação Nacional dos Cafeicultores, a produção no mês passado ultrapassou 1,2 milhão de sacas. Tá? 22% a mais do que as 995 mil registradas em setembro de 2020. Ainda, segundo a FNC, no acumulado de janeiro a setembro, a produção já passa de 9 milhões de sacas, o que é 5% menor do que as 9 milhões e meio de sacas produzidas no mesmo período de 2020, janeiro a setembro. Nos últimos 12 meses, a gente está falando de outubro de 2020 a setembro de 2021, a produção caiu 5%, para quase 13,4 milhões de sacas. No mesmo período do ano passado, 14,1, tá? Falando de exportações, olha só, segundo a federação, os embarques cresceram 23% em setembro para quase 1,1 milhão de sacas de café. No mesmo mês de 2020, eram 887 mil sacas exportadas. De janeiro a setembro, a gente está falando de 9,2 milhões de sacas exportadas, 3% a mais também na comparação anual. Então, a gente vê um crescimento expressivo das exportações de café, da produção de café na Colômbia, depois de todos aqueles problemas que eles sofreram, inclusive com aquela gravíssima crise social, aquele caos social que estava instalado na Colômbia, onde a cafeicultura foi duramente afetada. Então, por isso que eu não imagino que a gente vá ter uma estabilidade, né, nos preços do café, porque a gente tem muitas informações chegando para esse mercado, muitas informações aparecendo para justamente bagunçar um pouco mais esse cenário de fundamentos que não consegue se alinhar, né? O pessoal da loja Café da Loura falando que o vídeo parou. É isso mesmo? Para nós aqui, acho que tá tudo normal, né? Estamos aí acompanhando. Pessoal, a gente vai... Se mais alguém tá com esse problema, vai ser difícil me avisar, né? Porque se o vídeo parou. Mas acho que tá tudo bem. A Letícia tá conosco. Se ela puder me dar um ok de que o vídeo tá rodando bem. Às vezes foi um probleminha da internet, né? Pode ser isso. Mas acho que tá normal, né? Tá normal? Normal.
Seguimos por aqui, pessoal. Pode ser algum probleminha de conexão lá do pessoal da loja Café da Loura. Enfim, então este é o cenário para o mercado do café. A gente tem toda essa preocupação, né, realmente. A gente tem que acompanhar muito de perto esses mercados, mas neste momento há, de fato, uma redefinição de trajetórias aqui para o mercado do café. Então, ontem os preços despencaram. Os números da Colômbia pressionaram, as chuvas previstas para o Brasil pressionaram, né, essa movimentação dos fundos especulativos pressiona, então tudo isso vai trazendo essa intensidade diária que a gente tem visto nos mercados de café, que não se limitam só, inclusive, ao café arábica negociado na Bolsa de Nova York, mas isso apresenta-se também lá no mercado do Conilon, do Robusta, para a Bolsa de Londres e, consequentemente, no mercado físico também. Vamos dar uma olhadinha nos preços do nosso mercado físico de café, né? A gente está falando de quanto? Precisamos entender, né? E realmente a gente vê os produtores bastante preocupados em efetivar vendas da safra 22-23, né, ou da próxima temporada do Brasil, justamente com essa preocupação em relação ao futuro da safra, depois dos problemas climáticos que foram realmente muito sofridos. Os problemas climáticos desse ano prejudicaram o ano que vem, então isso é realmente um momento importante para a gente monitorar. Ontem, o indicador CPEA-Esalq para o café arábica perdeu 2,7% para R$ 1.149 por saca, tá? Saca de 60 quilos. O Robusta perdeu 0,77% para valer R$ 827,36. Se a gente vai para o mercado físico, tipo 6 bebida dura, são preços acima de R$ 1.100 em praticamente todas as praças de comercialização. Destaque para média que se observa no Rio Grande do Sul, com R$ 1.210 por saca, ou Poços de Caldas, Minas Gerais, com R$ 1.200. Se a gente vai para o cereja descascado, a gente está falando de R$ 1.200 mais, destaque para Poços, também no interior de Minas Gerais, com R$ 1.340 por saca. Tá? Então, este é o cenário do mercado do café. Alguém perguntou se eu falei aqui sobre o mercado do boi gordo. Ainda não falamos, vamos chegar lá, tá? Tem informações importantes. Então, senhoras e senhores, esse é o quadro e ele é um momento de... O quadro exige um acompanhamento, um monitoramento quase que diário, se possível for, né? Para você entender que realmente a volatilidade continua e a gente vai ter que continuar muito atento para entender as oportunidades e os momentos que exigem mais cautela deste mercado. Tá bem? Bom, e a gente tem aqui também uma pergunta do Eduardo Viotto sobre por que o dólar vem tendo essa alta. O governo brasileiro tem a sua parcela de culpa? Olha só, Edu, isso ajuda a complementar, né, o comentário sobre todos os mercados. O governo brasileiro é que tem uma parcela de culpa, né? Brasília, por si só, pode sair a equipe do Jair Bolsonaro, chegar a equipe do Lula, sair a equipe do Lula, chegar a equipe novamente do Jair Bolsonaro, ou, sei lá, do PSDB, ou se der uma coisa muito errada e, sei lá, o Guilherme Boulos ou a Marina Silva assumirem este país, Brasília, por si só, já é um ponto de incerteza bastante grande. Então, lembre-se sempre, os governos passam, o Estado fica. O Estado, Brasil, né? A União, ela ainda não por que a gente tem uma moeda que acaba se depreciando, né? Ela tem essa incerteza muito enraizada lá em Brasília, essa nebulosidade, essa instabilidade que pesa, sim, sobre o andamento do mercado cambial. Isso é um ponto. Mas, globalmente falando, a gente não está num dos melhores momentos, né, do mundo. O cenário inflacionário é muito sério. O dólar não sobe só frente ao real. Então, não é só o real que está se desvalorizando, se depreciando. Existe muito mais um movimento de valorização da moeda americana, com essa incerteza, o que faz com que os ativos corram para o dólar, os fundos corram para o dólar, que é um ativo seguro, do que necessariamente o que acontece no Brasil. Claro
Claro que tem uma influência da política, né? Mas não é o governo, é Brasília. Então é o Palácio do Planalto, o Senado Federal e o Congresso Nacional. Então a gente está falando a Câmara dos Deputados. Então a gente está falando do Congresso mais o governo, né? Trazendo essa instabilidade por conta desse desalinho de discurso e tudo mais. Mas... E nessa semana, toda essa especulação sobre o Paulo Guedes, que inclusive a gente vai falar sobre isso, tem uma notícia importante aqui sobre o ministro da Economia, mas a gente está caminhando muito alinhado às medidas propostas e as medidas implementadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, elas estão muito alinhadas ao que está acontecendo nos outros países do mundo, nas grandes economias. Ontem mesmo, o João Batista Olive, no programa dele, no Tempo e Dinheiro, falou. Então, a Janet Yellen pode falar sobre precisamos olhar para a dívida pública dos Estados Unidos e aumentar o teto. Paulo Guedes é um descalabro quando ele fala isso. Essa análise do João é bastante importante para entender que sim, há uma influência da política, mas ela é muito mais especulativa e o mercado quer especular sobre essa questão do que efetivamente isso precisa acontecer. Volto a dizer, o cenário inflacionário, essa preocupação com o crescimento e tudo mais, não é um quadro que se limita ao Brasil. O mundo passa por este cenário depois do terror que viveu durante a pandemia, né? O pico mais agressivo da pandemia, tá? Que ainda está acontecendo. E aqui, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, está preocupada em colocar o carnaval de rua o ano que vem de novo na rua, para reaquecer a economia. 15 milhões de pessoas na rua. Já é hora da gente fazer isso? Eu não sei, também não sou infectologista, epidemiologista e tudo mais, não vou eu aqui entrar nessa seara, né? Mas enquanto a gente está aqui discutindo isso, a gente está pensando no carnaval de rua, 15 milhões de pessoas na rua, inclusive a cidade de São Paulo já está estudando a medida de não ser mais obrigatório o uso de máscara, só em áreas fechadas, na área externa não precisa. Então, quer dizer, agora o discurso mudou, né? O cenário mudou completamente, já está tudo bem, enfim. Vou repetir, não vou entrar nessa seara, mas respondendo a tua pergunta, Edu, existe uma parcela de influência da política, obviamente, no mercado cambial, mas não é isso que está regendo agora o mercado de câmbio. O dólar index hoje, vamos reforçar, quanto é que ele está subindo? 0,6% de alta, tá? Então não sobe só o dólar frente ao real, mas sobe frente a uma série de outras moedas, tá? Então é importante a gente acompanhar essa condição, certo? E agora o dólar vale, vamos dar uma olhadinha quanto é que tá esse dólar, vamos dar uma reforçada aqui também, né? R$ 5,51 é a cotação da hora, 0,39% de ganho agora, tá? Eu imagino que essa notícia também já esteja disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu dar uma checada aqui. E aí eu consigo te dar ainda mais detalhes. Deixa eu ver. Dólar supera os 5,50. Ó, não sou eu que tô falando, tá, Edu? Dólar supera os R$ 5,50 com temores globais de inflação, tá? Olha só, o que diz a agência de notícias Reuters. O dólar ganhava força nesta quarta-feira, sendo negociado acima dos 5,50 em meio a temores globais de inflação que antecipavam as expectativas dos investidores sobre elevações de juros nas principais economias. O Banco Central oferta neste pregão até 14 mil contratos de swap cambial tradicional com vencimento em junho e setembro de 2022 e também fará leilão de swap tradicional para rolagem de até 16.930 contratos com vencimento em fevereiro e setembro de 2022. É natural, né, quando o dólar dá essas estilingadas, que o Banco Central faça esses leilões, tá certo? Estamos aqui acompanhando. Vamos lá. Acho que tô aí respondendo tudo que foi perguntado, né? Arroba Futuro, sobe ou baixa mais? Me pergunta o Maicon Tomazelli. Maicon e amigos que estão aqui pedindo informações do boi gordo. Vamos entender que a China precisa se posicionar, mas a China ainda está de feriado, não se esqueçam, para que a gente veja o mercado arroba do boi gordo, respirar, tomar fôlego e voltar a subir. Enquanto isso não acontece, a gente ainda sente essa pressão da ausência dos chineses nas nossas compras, novos negócios precisam ser efetivados. Inclusive ontem a StoneX
trouxe uma informação importante, né? No seu seminário, ontem, inclusive, essa notícia da Andressa Simão, é a nossa repórter e muito competente produtora, e ela acompanhou esse seminário da Stonex e a manchete da Andressa é justamente essa, ó. Sem a retomada da China, as compras, fatores baixistas devem dominar o mercado do boi gordo. O que a gente tem, né, de fatores baixistas? O que eles querem dizer, os analistas da Stonex? Olha só, a tendência de que fatores baixistas devem predominar no mercado do boi em outubro, já que os produtores devem entregar a maior parte dos animais de confinamento para o abate. Além de tudo, tá vindo essa chuvarada, vai ter que entregar o animal. E a China deve seguir fora das compras. O analista de inteligência de mercado da Stonex, João Pedro Lopes, apontou que alguns produtores optaram por não negociar os seus animais em setembro à espera de preços melhores, o que não ocorreu até este momento. Para o quarto trimestre de 2021, um ponto a ser analisado é que existe uma elevada oferta represada. Isso porque diversos pecuaristas que tinham animais em confinamento e pretendiam ofertá-los em setembro não o fizeram, já que os casos da doença da vaca louca paralisaram o mercado físico. Mais do que isso, o Caio Toledo, que é o consultor em gerenciamento de risco também da Stonex, ressaltou que a China precisa se posicionar para o mercado definir o seu rumo. Abre aspas para o analista. Infelizmente, as coisas não estão saindo conforme esperado e a maioria dos pecuaristas não se preveniu com a proteção de preços. Assim como a gente fala para a soja, para o café, para o açúcar, para o milho e tudo mais, o mercado do boi gordo, ele tem ali os seus futuros negociados na B3, ele tem inúmeras operações de comercialização, de estratégia de garantia de preço, de hedge e tudo mais, inclusive mercado de opções, e precisa ser feito, você precisa se proteger, né? A gente fala bastante sobre isso aqui para os grãos, para o café, mas para o boi não é diferente. Ainda segundo o Caio, a expectativa é de que haja, de fato, uma diminuição da disponibilidade de animais terminados a partir de novembro, já que alguns confinamentos optaram por não engordar os animais diante dos custos elevados. Isso também já era uma sinalização que vem há tempos sendo trazida pelo mercado. O confinamento vai baixar, baixou por conta desses altos preços da soja e do milho, principalmente. O João, ainda o analista, falou também que os custos prejudicaram as margens do pecuaristas desde o surgimento dos casos da doença da vaca louca. Então, tudo isso soma-se ainda à retração da oferta de animais, ao avanço da vacinação no Brasil e à retomada da economia. Este é um ponto positivo, porque leva o otimismo em relação ao consumo interno, que tende a ser maior no final do ano, né? A gente tem um período de festas, confraternizações, o avanço da vacinação está permitindo essas confraternizações nesse momento. Então, é provável que as cotações do boi gordo voltem a se fortalecer em meados do quarto trimestre. Ou seja, a gente pode ver o consumo interno melhorar e dar espaço para as cotações tomarem um pouquinho desse fôlego. Caso contrário, a gente vai ter que olhar para os chineses e perguntar: Xi Jinping, quando é que volta a comprar aqui? Porque tá tudo bem. O caso de vaca louca já foi encerrado tem tempo. Então, os chineses estão naturalmente, né, claramente, nitidamente, entendendo ali até onde vão esses preços para voltar a comprar. E o feriado termina ali 7, 8 de outubro e a gente vai ver provavelmente um posicionamento dos chineses, tá certo? Estamos ali acompanhando. Eu sei que é um período de muita incerteza para o mercado do boi gordo, isso não é nada bom. Lembrando, né? Todos os dias, entre 11h30 e meio-dia, o Alexander Horta chega com informações fresquinhas para você sobre o mercado do boi gordo, tá? Então, são informações que você vai ter que acompanhar diariamente e a gente está muito em cima dessa questão da China para te dar a informação assim que ela for divulgada, tá bem? Estamos aqui acompanhando, senhoras e senhores. Fechado? Certamente eu não consigo... sim, eu quero dividir mais uma informação com vocês com o pessoal da Assocom, né? Ontem, eles trouxeram, né, em entrevista ao Alexander Horta, aqui no Notícias Agrícolas, o Maurício Veloso, que é presidente da Associação Nacional da Pecuária Intensiva,
A Socom destacou que os custos para manter os animais no confinamento estão cada vez mais elevados e ele diz ainda, se tivermos chuvas vai prejudicar as instalações dos animais que estão no coxo e a pressão negativa dos preços só vai aumentando. Acreditamos que todos os ganhos de 2021 podem ser zerados e vai ser de prejuízo para a grande maioria dos produtores. Tá? Então, bastante séria essa situação. As entregas dos animais de confinamento estão sendo postergadas diante das indústrias fora das compras diante do embargo da China. O atraso da entrega dos animais já chega a 30 dias e os pecuaristas já estão com prejuízos em alguns pontos do país. Então, este, senhoras e senhores, é o cenário do mercado do boi gordo. Acho que assim eu consigo responder a maior parte das perguntas. Caso eu não tenha respondido alguma delas, a Letícia tá ali filtrando tudo e a gente já faz o seguinte, a gente já puxa isso para os nossos especialistas, vamos levar as pautas de vocês para os especialistas, né? E a gente vai olhar para isso e entender como ficam essas questões, tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui nos nossos comentários, que hoje nem cheguei lá ainda, né? De tanta informação que a gente tem para dividir. O Sidney Aparecido conosco pelo YouTube. Oi, bom dia, Carla. De Reserva Paraná. O tempo, como vai ficar por aqui no Paraná? Vamos falar sobre o clima na sequência. O Rafael Lima, bom dia, Carla Mendes. Bom dia, Rafael. Jataí Rio Verde, no Goiás, avança rapidamente com o plantio da nova safra soja 22. Chuvas já foram suficientes para uma boa condição do início de plantio. Que bom. Rafael, lembra que você me perguntou da CPR Verde? Hoje, 10h30, ao vivo aqui no YouTube. Pode continuar aqui, que 10h30 eu chego com a doutora Samanta Pineda pra gente tirar todas as suas dúvidas, tá bem? Vamos lá. Seguindo por aqui, vamos dar uma olhadinha nos nossos comentários ali no nosso... Sim, só antes da gente continuar com os nossos comentários, vamos dar uma olhadinha como é que estão os preços do boi gordo na B3, pra gente então olhar o que já é notícia no nosso site nesta manhã de quarta-feira, tá? Perdão, esqueci do boi na B3, vamos dar uma olhadinha. Preços em alta, hein? Em queda, nessa quarta-feira. E baixas de mais de 1,5% de baixa no outubro para R$ 281 por arroba. Novembro, 287, baixa de 1,56%. E o dezembro, R$ 294,50, uma queda de 1,17%. O janeiro, estável nos R$ 300 por arroba, tá bem? Deixa eu dar uma passadinha aqui nos nossos comentários. Dona Eliana, bom dia, seja bem-vinda aqui, viu? Já foi fazer sua caminhada? Porque eu sei quando você não vai, viu? Então, por favor, por gentileza. O Guga Du me dizendo aqui, ontem o boi futuro subiu R$ 9,90. De que região você fala, Guga? Por favor, pra gente poder entender melhor essa movimentação, tá? Não, ele disse o seguinte, antes ele falou, onde o boi subiu R$ 9,90. Depois ele falou, ontem o boi subiu R$ 9,90. Me diga aqui um pouquinho mais, Guga, do que tá acontecendo, tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui nos nossos comentários. Bom dia, Carlinha. Bom dia, meu povo do agro. Bom dia, Diogo. Seja bem-vindo. O Osmar também nos mandando bom dia. Nós temos aqui também... Deixa eu ver. Vão entrando os novos comentários, daí acaba que eu vou me perdendo aqui, né? Eles vão sumindo novamente. Eu já respondi o Maicon Tomazelli sobre o boi se sobe ou se desce, né? Me parece que nesse momento a gente segue com essa pressão. Sim, alguém me perguntou aqui sobre os fertilizantes, né? E ontem também nós tivemos algumas perguntas sobre isso, acho que a gente pode falar um pouquinho antes da gente ver as notícias de hoje. Olha só, o Jonatas Rossi Coach. Vou colocar aqui o arroba dele também nos comentários, para caso ele esteja conosco, né? Saber dessa informação. E mais algumas... Opa! Vamos colocar agora sim. Mercado futuro... tá. Vamos olhar aqui, ó. Mercado futuro de ontem na B3, boi de outubro subiu R$ 9,90. Pois é. Mas, infelizmente, né, hoje já tá caindo de novo, viu, Guga? Vamos acompanhar. No mercado físico, essa alta, ela chega, né, com menos intensidade. Olha só, e quem me perguntou ontem também sobre os fertilizantes, embora eu tenha respondido, foi a Bia e foi também o Ederson. Eu vou deixar aqui os arrobas, porque caso eles estejam conosco, a gente consegue trazer também
né, essa resposta. Eu vou até recuperar aqui a pergunta, né, que é sobre compro ou não compro fertilizante, tá na hora, o que eu faço diante desse quadro, como é que vai ficar, Carla Mendes, vamos entender. Então, deixa eu recuperar aqui a pergunta dos colegas, né, e a gente já fala, então, sobre isso. O Jonathan pergunta, insumos agrícolas para a próxima safra, terá escassez? Melhor antecipar? E o Ederson, você acha bom negócio antecipar as compras de fertilizantes e defensivos para a safra 22-23? E a Bia, deixa eu ver aqui, trabalho com fertilizantes e não tá nada fácil, sem visão. Vamos começar pela Bia, né? Esse comentário da Bia é muito pertinente e ele é convergente entre todo mundo que trabalha com compra ou venda de fertilizantes. Do lado da compra, os produtores de uma forma geral. Do lado dos vendedores, as revendas estão com problema para chegar esses produtos. Então, o que acontece? Realmente, o momento está muito difícil, é bastante grave o que está acontecendo, e aí já consigo chegar na pergunta do Jonathan, né? Vai ter escassez? Sim, vai ter. Já está tendo, né? Algumas regiões, a gente já teve relatos da ProSoja Bahia, a ProSoja Piauí, a ProSoja Goiás, a ProSoja São Paulo, de que o plantio está comprometido por conta da chegada de insumos. Os preços do glifosato já têm um aumento de 200% no ano por conta da dificuldade de matéria-prima para a produção desse defensivo, que é um item básico da nossa agricultura. Tem problemas com a produção de ureia. Ontem, a Yara Fertilizantes trouxe a informação de que vai fechar uma das suas plantas, na Itália. A gente teve essa informação pelo Twitter, pelo diretor de fertilizantes da Stonex, diretor internacional de fertilizantes, falando justamente sobre essa questão do fechamento de uma das plantas da Yara. Essa planta tem a capacidade da produção de ureia de 600 mil toneladas por ano. Então, sim, a gente tem essa condição. Eu tô aqui, aberta no Twitter com o Josh Linville, que é o diretor internacional de fertilizantes da Stonex, falando aqui sobre os preços historicamente altos de diversas matérias-primas, e tudo isso traz essa preocupação. Então, sim, nós temos essa preocupação com a escassez de fertilizantes. Há, de fato, muita nebulosidade sobre o que pode acontecer. A Bia tem toda a razão. Agora, quando a gente fala de é interessante antecipar, o que eu acho interessante fazer? Reunir o teu time e entender como é que fica o teu planejamento para a próxima temporada. Entender as tuas janelas de compra. Neste momento, elas são bem apertadas, porque os preços estão muito altos, né? A gente está falando de uma relação de troca para o milho safrinha 22 na ureia de 80 sacas por tonelada. E isso pode até ter subido, né, por conta dessas altas aí da ureia. Então, atenção, a safrinha 22 estava com relação de troca histórica com a ureia, por exemplo. O KCL para soja 22-23, base Sorriso Mato Grosso, estava em 32 sacas por tonelada, e a gente está falando de setembro de 2020, numa relação de troca que estava em 14 sacas. Então, eu não tenho competência para dizer para você se é hora de comprar ou não, mas eu tenho segurança suficiente para dizer que estamos apurando quase todos os dias esse choque na oferta de insumos de todas as naturezas, e é importante reunir o teu time, traçar um plano, uma estratégia e buscar uma solução. Lembre-se, assim como você tem que cumprir os seus contratos de venda, quem vende para você os seus insumos também tem que cumprir os contratos. Contrato é contrato, palavra é palavra, tem que ser cumprido. Então, busque entender ali com o teu time e com os teus fornecedores que momento é esse e como fazer o cumprimento desses contratos da melhor forma para que ninguém saia no prejuízo e você não tenha que tomar decisões mais difíceis mais à frente, tá? Então, é um momento bastante preocupante quando a gente fala de insumos e de fertilizantes, tá bem? De insumos gerais, né? Até peça de trator tá faltando. Na sexta-feira a gente vai entrevistar o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, que é o Pedro Estevão, né? Presidente da CS-MIA, para entender que momento é esse e o que a gente pode esperar também para este mercado. Fechado? Senhoras e senhores, estamos aqui quase com o nosso tempo estourado, mas vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias, né? Nas nossas manchetes aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, tudo isso que eu tô falando, tudo isso está muito detalhado no Notícias Agrícolas, tá? Não se esqueçam de continuar
com o noticiasagricolas.com.br aberto no seu navegador para você checar todas essas informações. A BIEC e a Apex Brasil divulgam a sustentabilidade da carne bovina brasileira em Anuga, o que é muito bom. Precisamos diversificar os nossos mercados para quando a gente não tem um problema como esse com a China, a gente não fique dependente de um mercado só. Pelo CPEA, algodão em forte alta, indicador segue renovando máxima nominal. Pessoal, essas altas que Nova York apresenta, de hoje quase 5%, é um rally nos preços do algodão, eles dão importante oportunidade de relação de troca para você, cotonicultor do Brasil. Então, pelo amor de Deus, faça suas contas e veja se é momento de participar do mercado na compra de alguns insumos, tá? Faça suas contas, como eu disse, reúna o teu time e trace a sua estratégia. Pelo amor de Deus, não vai perder essa chance, tá? Vamos lá. Mercado físico do boi gordo segue pressionado com frigoríficos reduzindo os preços. Análise da Radar já está disponível. Terminal de contêineres de Paranaguá movimenta maior volume mensal de carnes e congelados na história. Arroz, também pelo CPEA. Baixa demanda volta a pressionar o indicador. Em um ano, queda de 42%. Para você, pessoa que está na cidade, achando que o preço do arroz só sobe porque a gente só exporta, tá aí, ó, queda de 42% no ano no indicador CPEA, que é o nosso principal balizador de oferta e demanda, porque justamente o mercado não se faz só de altas ou só de baixas. Então temos uma queda acumulada de 42%. CNA defende no Senado a aprovação do projeto de lei que devolve os benefícios tributários para a agropecuária. Isso ajuda a manter, lembrem-se, preços acessíveis para o consumidor final. Temos já abertura dos mercados de café, milho, açúcar e soja para você disponíveis, o que é um trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas. Só nós trazemos esse acompanhamento em tempo real dos principais mercados de commodities, não se esqueça. Olha só, coisa boa, hein? Desemprego cai 1,5% e oposição mira em Paulo Guedes. Análise do professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Também já disponível para você, ó, ampliar o teu conhecimento, abrir o teu campo de visão, né? Então, fique ligado. As análises do professor Paulo Moura são bastante serenas e muito assertivas. Assertivas no sentido de preste atenção naquele ponto, tá? Vamos lá. Dólar supera 5,50. Democratas do Senado e nos Estados Unidos planejam votar limite da dívida após Biden falar sobre fim da obstrução. Atenção à política e economia nos Estados Unidos, porque o mercado todo está de olho nisso. A BPA leva agroindústrias de aves e suínos para a Anuga de 2021. Anuga é aquela feira, né, internacional, que é realmente uma experiência bastante importante, e é importante que a gente faça esse trabalho diplomático, né? Diplomacia empresarial. A gente precisa falar sobre como a gente produz bem, com sustentabilidade, não é de hoje. A gente tem inúmeras práticas de sustentabilidade, cada vez mais produtores e propriedades aplicando as práticas e as normas ali do ESG, né, que são as práticas de meio ambiente, social e governança. Então, a gente tem que continuar fazendo esse bom marketing e isso é importante, tá? Agricultores argentinos fecham negócios de 31 milhões de toneladas de soja 2021, diz Ministério. ProMilho Rio Grande do Sul, apresentações em andamento e colhe sugestões para o próximo ano. IBRAF, feijão, Instituto Brasileiro do Feijão. Mercado calmo motiva varejo a diminuir estoques de feijão. Com alta de 37%, contratação do crédito rural chega a 97,8 bilhões de reais em 3 meses do Plano Safra. Milho versus frango abatido. Relação de preços melhora, mas poder de compra continua o menor em 10 anos. Senado aprova o projeto do Marco Legal das Ferrovias. Isso é bom para nossa logística, para nossa competitividade. E assim seguimos, né? Guedes mostrará com documentos a Supremo Tribunal Federal e PGR licitude de atividades, diz a defesa do ministro. Ovos, mercado permanece na expectativa de movimentação mais substancial. Alface, também pelo CPEA, cotações recuam em setembro. E índice japonês Nikkei atinge mínima de mais de 6 semanas. Falei para vocês no começo do Bom Dia, todas as bolsas hoje em queda, né?
Nossos compromissos com o mercado financeiro e o agronegócio, meio-dia, dados do Comércio Internacional de Pecuária e Carne a serem divulgados pelo USDA. Às 16, atualização dos dados de comércio agrícola e incubação de frangos, também pelo USDA. O IFAG vai atualizar o desenvolvimento das lavouras goianas, a FamaSul das lavouras sul-mato-grossenses. No mercado financeiro, às 10 horas, já, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, a Anfávia, vai apresentar os dados de venda, exportação e produção de máquinas agrícolas. Estamos de olho. Às 9 horas já trouxemos aí a pesquisa mensal do comércio pelo IBGE. Às 14h30, fluxo cambial estrangeiro pelo Banco Central. E assim a gente segue. No mercado internacional, mercado financeiro americano, atenção aos dados sobre os estoques de atividades de refinarias de petróleo e combustíveis dos Estados Unidos, determinante para esse momento, acompanhe. E também dados sobre o mercado imobiliário, tá bem? Pessoal, vamos ficando por aqui, hein, com o nosso Bom Dia Agronegócio. Volto a dizer, alguma pergunta que eu não tenha respondido, Letícia Guimarães está conosco. E tudo aquilo que vocês mandaram pra gente já tá aqui no meu WhatsApp, eu vou respondendo ao longo do dia, caso não tenha respondido hoje, tá bem? Boa quarta-feira pra todos, amanhã a gente volta a se encontrar por aqui. Bom trabalho pra você.